Esse é mais um dos vídeos do programa Cor-Ciente. Um dos nossos projetos é o Ao Vivo e a Cores aqui no YouTube. Nesse mês vamos falar sobre autismo e convidamos a fonoaudióloga Lídia Gonçalves para falar um pouco sobre o tema e também contamos com depoimentos de pais de um filho autista, Andréa Fonseca e Jário Fonseca, que vão compartilhar um pouco das experiências com o filho Davi. Nesse mês o projeto foi feito por Fernanda Guida, por Ângelo Ramos, por João Pedro Lambert e por mim, Luiz Henrique Sordi. Então, nossa primeira pergunta é: como pode ser definido o autismo? Bom, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento e ele pode ser definido por três principais características: dificuldades qualitativas e quantitativas na comunicação. E quando eu falo em comunicação, eu me refiro tanto à comunicação verbal, que é a fala, quanto à comunicação não verbal, que são os gestos, as expressões faciais, e também dificuldades na interação social e interesses restritos e repetitivos. Quais são os espectros e níveis existentes do autismo? Bom, o autismo tem três níveis. O nível 1, que é o autismo leve, o nível 2, que é o autismo moderado, e o nível 3, que é o autismo severo. O que vai diferenciar esses níveis, na verdade, é a independência desse sujeito. Então, se é um sujeito com autismo, mas que ele tem dependência nas suas atividades de vida diária, que não necessita de tanto apoio, ele vai ter um autismo leve. Agora, se é 100% de dependência, já é um autismo severo. Agora, o que é interessante é esse conceito de espectro, porque sendo espectro, o próprio sujeito caminha por entre ele. Então, às vezes a gente recebe um paciente que é autista severo, mas com as intervenções ele passa a ser um autista moderado, um autista leve. E mito ou verdade, a genética ela afeta a prevalência do autismo? É verdade, a genética de fato afeta, mas o autismo ele tem uma etiologia multifatorial e não está tão definida ainda. Existem muitos estudos na área para tentar descobrir essas causas do autismo, mas a genética sem dúvida influencia. E quais sinais são observados em uma criança que podem caracterizá-la como um autista? Bom, são muitos sinais que os pais, os familiares têm que estar muito atentos, mas são sinais muito sutis. Então, por exemplo, uma dificuldade no contato visual, uma criança que não olha, uma pobreza nas expressões faciais ou nos gestos, seletividade alimentar é uma característica, inflexibilidade às rotinas também é, desconforto a sons intensos e um dos principais marcadores é a ausência de fala. Então, se uma criança de 2 anos não apresentou a fala ainda, esse é um sinal de autismo. E, por outro lado, tem pessoas com autismo que desenvolvem a fala no tempo que é esperado, só que a fala é muito rebuscada, muito elaborada, que não é compatível com a faixa etária. Isso também é um sinal. Existem fatores de riscos ou complicações frequentes, os quais os pais devem se atentar? Os pais precisam se atentar a sinais precoces. Então, se formos pensar em bebês ou crianças até 2 anos, então um bebê que não sorri, que não busca interação social, que é muito comum os bebês buscarem chamar a atenção do adulto, se a criança não apresenta isso, ou se ela não balbucia, ou se até os 2 anos ela ainda não apresentou a fala. E, por outro lado, tem um outro sinal que os pais precisam estar atentos. Às vezes a criança já desenvolveu capacidades comunicativas, ela já fala, ela já sorri, ela já dá tchau e de repente ela perde essas habilidades. Esse também é um sinal. Quais os cuidados especiais necessários para cuidar de um indivíduo autista? Bom, os cuidados que eu posso citar são... tem pessoas com autismo que elas têm dificuldade em aprender apenas pela observação. E isso com relação a qualquer atividade de vida diária, por exemplo, tomar banho, escovar os dentes ou lavar as mãos. Então é importante segmentar essas tarefas em pequenos passos para que ela vá aprendendo passo a passo. Então, escovar os dentes, abrir o armário, pegar a escova, colocar a pasta. Então, às vezes é necessário ensinar esse passo a passo. E um outro cuidado importante é utilizar sempre figuras, pistas visuais. Então, quadros de rotina, álbuns, quadros de incentivo, isso vai ajudar bastante. E evitar um ambiente com muitos estímulos, deixar um ambiente mais limpo para essa criança. Como você e profissionais da sua área ajudam nos cuidados com autistas? No caso do profissional de fonoaudiologia, nós vamos ajudar na comunicação.
Então a gente sempre fala da comunicação verbal, nós vamos sempre buscar desenvolver a fala, mas também a comunicação não verbal, que são os gestos, as expressões faciais. Então sempre vamos insistir nisso, mas se essa fala não emerge, se ela não aparece, nós vamos inserir comunicação alternativa e aumentativa. Então esse é o papel do fonoaudiólogo. Como o autismo se desenvolve com o passar do tempo? Se a pessoa com autismo ela inicia o tratamento de forma precoce e de forma intensiva, se for bem acompanhada por profissionais especializados, ela vai ganhando independência e tem uma vida típica como qualquer outra pessoa. Como você descreveria o espaço do autista na nossa sociedade atual quanto às suas dificuldades e capacidades? Olha, eu percebo que hoje há uma maior conscientização nesse assunto, porém eu vejo que nós precisamos todos aprender mais sobre a questão do autismo. Então é importante conscientizar, sim, mas cada vez mais buscar esse conhecimento, isso a sociedade em geral. Família, terapeutas, escola, mundo do trabalho, então buscar sempre conhecimento. E eu percebo que com essa conscientização, as pessoas com autismo têm ocupado cada vez mais espaços na sociedade, estão nas escolas, nas empresas, nas universidades. E como as pessoas podem ajudar esses indivíduos autistas no dia a dia e a integrarem-se? É importante ter respeito, conhecimento e principalmente desmistificar o autismo. As pessoas ainda têm aquela visão do autista institucionalizado, incapaz de ter um autocuidado, e esses casos existem, mas são raros. Então, o autista está aí inserido em nossa sociedade, então é importante conhecer e respeitar. Onde e com quais profissionais podemos encontrar essa ajuda com esses indivíduos? Nas clínicas especializadas, então procurar o neuropediatra ou o psiquiatra infantil para acompanhamento e também pela questão do diagnóstico, mas além do diagnóstico, essa pessoa precisa de intervenção. Então as 3 principais terapias são a terapia fonoaudiológica, a terapia psicológica e a terapia ocupacional. E aí tem outros casos, se a pessoa precisar de mais suporte, pode entrar um psicomotricista ou um psicopedagogo. E existem programas ou ações governamentais que possam ajudar esses indivíduos? Bom, com relação à saúde pública, essa ajuda é bem escassa. As UBSs, as CAPs são meios para que, uma porta de entrada, né, esse sistema, mas é só mesmo para um acompanhamento. Na verdade, ainda não existe um aparato de suporte na rede pública. Certo. Lídia, muito obrigada por essa discussão e a gente agradece muito nós do projeto. Bom, eu que agradeço, muito obrigada. Bom, hoje estamos aqui com a André e o Jairo para discutir sobre o autismo, certo? E com quem vocês tiveram contato com o autismo? Primeiramente foi com o meu filho, que hoje tem 10 anos, e então assim, a gente iniciou tudo com ele. Quando e como vocês descobriram que o Davi possuía autismo? O Davi já estava com 2 anos e meio, quando a gente teve realmente um diagnóstico fechado por um médico, neurologista, um psiquiatra infantil, e antes disso a gente desconfiava que ele tinha alguma coisa, mas não sabia o que. Então assim, de 1 ano e meio até 2 anos e meio foi uma trajetória bem grande. E antes disso, como era seu entendimento sobre o autismo? Nenhum. Nunca tinha ouvido falar a palavra. Na verdade, a gente não conhecia nada sobre o autismo, né? O autismo é uma coisa muito nova né, na sociedade, principalmente no Brasil. É uma coisa bem conhecida lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, mas que pra gente ainda está nesse caminhar, né? Mas a gente não sabia nada. Na verdade, eu ouvi a palavra autismo num programa de televisão da Xuxa, e aí eu comecei a identificar os sinais do Davi com a reportagem que estava passando no momento. Aí eu tive certeza absoluta. Sim. E como foram os primeiros anos cuidando dele? Então, assim que eu comecei a busca, que eu tive o diagnóstico, a gente começou a correr muito rápido. Foi tudo muito rápido. Eu escutei muito do médico que os 5 primeiros anos de uma criança, o desenvolvimento, né, é constante, é absurdo, neurologicamente falando.
Então eu sabia que quanto mais eu apresentasse, mostrasse para ele, mais rápido ele ia assimilar, mais ele ia aprender. Então a gente correu com tudo, a gente bateu a cabeça, a gente errou, mas a gente acertou, então foi muito rápido. É bom frisar uma coisa, quando os pais recebem um diagnóstico de que teu filho é autista, geralmente a tua casa cai, teu chão desaparece, é como você recebesse uma notícia, a pior notícia que você recebeu na tua vida. E a maioria dos pais, eles têm um bloqueio sobre isso, eles muitas vezes não aceitam, eles não acreditam que é aquilo, procuram outras opções, e esse é o grande erro, porque quanto mais rápido se procurar algo para socializar ele, para desenvolver eles, a recuperação vai ser mais rápida e com certeza com sucesso lá na frente. Mas isso é natural de qualquer pai. O choque do momento, nós, graças a Deus, mais por ela, de ter procurado e assimilado, ter já acostumado com isso, com a ideia, a gente conseguiu assimilar tudo isso, o momento, né, da notícia, do diagnóstico. É porque se fala muito no luto, né, dos pais. E na verdade eu como mãe eu falo que eu não tive esse luto. Eu já comecei, né? Eu comecei a correr. Lógico que você sofre no primeiro momento, porque você sabe, você não sabe onde procurar, quem procurar. Você abre livrinho de plano de saúde, você não encontra nenhum especialista em autismo, né? Você procura na sua cidade algum especialista e você não acha nada, pelo contrário. O diagnóstico que eu tive do Davi aqui em Itajubá foi assim, horroroso. Foi bem difícil, não tinha nada a ver com o que ele tinha realmente e com o desenvolvimento dele. Então a gente não teve esse luto, a gente foi numa busca muito grande, a gente queria acertar. Então eu não tive tempo a parar e ficar ali chorando as mágoas, eu queria que ele se desenvolvesse, eu queria buscar aquilo que me falaram que existia. Olha, tem tratamento, tem desenvolvimento, mas aonde, com quem? E vocês enfrentaram dificuldades ao cuidar do Davi? Se sim, poderiam nos contar quais foram essas dificuldades? Muitas, várias. Até hoje, né? Até hoje encontra. Na verdade, a luta, né, para você socializar o teu filho, né, numa sociedade que não aceita o diferente, não conhece o diferente, né, você é julgado o tempo inteiro, né? Desde você tá com teu filho num supermercado, por exemplo, e ele tem uma crise e a pessoa do lado achar que aquilo é uma birra, né? E nem ao mesmo tempo se preocupar se é realmente uma birra ou se aquilo é um problema e o que aquela criança tem. Nós passamos por muitas situações e dificuldades ela é do dia a dia. E de acertar mesmo com profissionais, porque mesmo hoje ainda se fala mais, hoje os profissionais estão se capacitando cada vez mais, mas há 7 anos atrás, né, mais difícil, né? Não tinha profissional qualificado, não tinha estrutura, então era mais difícil você achar um tratamento que realmente acertasse, que fosse assertivo com aquela criança, porque cada um é cada um, o que serve para um não serve para outro. Então, assim, até você acertar e começar a caminhar e ver algum resultado, você erra bastante. É mesmo porque cada autista, ele é diferente, né? Não existe um padrão de autismo. Tem todos os sintomas, né, que você olha e você percebe em um autista, mas há vários graus de autismo, há várias formas, né, trejeitos, cada um tem a sua forma, uma coisa mais peculiar. Vocês tiveram alguma ajuda ou apoio interno ou externo para cuidar do Davi? Não. A não ser de pessoas que depois a gente encontrou e que nos apoiaram, familiares, profissionais, assim. Partiu de vocês mesmo, mas, sempre foi da gente. Certo. E que cuidados especiais vocês tomam para cuidar do Davi? Então, hoje a gente se preocupa muito com a interação dele, com as questões da inclusão na escola, com o desenvolvimento dele, com ele em si, né? Então, assim, a gente se preocupa muito em ambientes, onde vai levar, o que aquilo vai ser favorável ou não para ele, nas questões da escola de aprendizagem, o que é vantagem ele aprender ou não. Hoje a gente tem uma rede aí, um pessoal muito bom que ajuda a gente nisso, tem todas essas preocupações. E já pensando no futuro, o que isso vai trazer para ele no futuro.
né? O que cabe aqui que vai no futuro trazer um benefício para ele, para que ele tenha autonomia, para que ele continue se desenvolvendo. Porque a gente sabe que a gente não é eterno, então ele tem que ter um desenvolvimento, tem que ter autonomia. E mesmo porque há fases, é fácil você ter um filho de 2, 3 anos autista, né, que mesmo nas dificuldades dele, uma crise dele acontecendo, que a pessoa passa, acha aquilo bonitinho, olha, é engraçadinho, é engraçadinho, só que ele vai faz. crescendo, ele tem 10, ele vai ter 12, ele vai ter 14, e aí isso vira bullying, isso aí vira uma crítica, né, e tratar isso é meio complicado. Por isso hoje a gente pensa justamente no amanhã, no Davi com 12, no Davi com 14, no Davi com 15. A gente não esconde o Davi, pelo contrário. A gente se preocupa em saber o que é favorável para o Davi ou não, entendeu? Tem uma frase que a gente gosta sempre de estar colocando, que a gente não vai conseguir criar um mundo para o Davi, mas eu tenho que preparar o Davi para o mundo que está aí. E que esse mundo ele não é, assim, não é aceito o diferente, ele quer ser muito certo, né? E o diferente para ele não é legal. Então a gente tem que preparar o Davi para o mundo que está aí, não para baixar o mundo e fazer um mundo de ilusão para o Davi enfrentar. E como se dá os cuidados quanto à educação e o aprendizado dele? Então, hoje nós temos o Davi, ele sempre frequentou a escola regular, assim que a gente soube do diagnóstico, ele já estava na escolinha, então a escola foi muito parceira, totalmente. E assim, a gente vem caminhando de lá para cá, a escola aprendendo, a gente também, porque cada dia uma informação nova, mas existe hoje uma adaptação curricular para ele tem o mesmo conteúdo que os colegas, mas adaptado de uma forma que ele possa entender, isso é muito importante. A gente sabe que precisa de uma socialização, né, alguém que faça essa ponte entre ele e os amigos, então a escola tem esse cuidado. A questão do bullying, de informar os colegas, isso com ele nunca teve, porque desde pequenininho criou-se uma base ali na escola já para as crianças serem os ajudantes, saberem da dificuldade dele. Já desenvolveu isso, entendeu? Então a escola hoje tem esse cuidado. E isso faz uma diferença imensa na vida de qualquer criança, sabe? Essa introdução no meio escolar, na vida escolar, na convivência com os colegas, que nem um colega seja escondido daquele colega, qual é o problema do Davi. E isso, graças a Deus, então, assim, cada ano que entra um coleguinha novo, ele é informado, é mostrado algum vídeo, alguma coisa que sinalize, né, na linguagem daquela criança e na idade, o porquê daquele coleguinha ser diferente. Só que as crianças, elas têm uma boa interação, né? O natural da criança já é acolher, né? E socializar. Então, a gente não tem dificuldade com isso. Mas tem que ter esse trabalho, a gente gosta de frisar, é justamente da entidade, da escola. Sim. A escola tem que participar, a escola tem que se abrir a isso. Nós encontramos na escola do nosso filho essa abertura. Hoje, como ela falou, os profissionais, eles procuram, eles buscam, eles aprendem, eles informam. E assim, o Davi, ele foi o primeiro autista da escola, então a gente caminhou junto, a gente teve esse apoio da escola. A hora que eu peguei o diagnóstico, falei, realmente, ele é autista, e agora? Então, quando a gente foi atrás de profissionais e tratamento, a gente carregou a escola junto, a escola se propôs a vir junto e começou essa parceria. De ambos os lados. De ambos os lados, informação, qualificação, capacitação, cada funcionário novo que entra, desde o tio da portaria, a tia da limpeza, o professor, todo mundo é capacitado, entendeu? Então isso é muito importante. Porque a gente que vive nesse meio, a gente sabe que tem muitas entidades, muitas escolas que simplesmente não aceitam. Ao cúmulo do absurdo de não aceitar matricular uma criança com autismo. Ou falam que aceitam, mas de repente a criança está encostada lá na simplesmente fazendo um número na sala. Então, a escola dele é totalmente diferente. De verdade. Uma coisa participativa e inclusiva, que acho que é a palavra mais apropriada. E o mais importante é incluir mesmo, é trazer ele para dentro. A escola do foi conceito. Muito importante nessa inclusão. Porque na verdade ele passa 5 horas dentro da escola. É ali que é a base, que é o social, com que ele vai aprender a ter amigos, que ele vai desenvolver, né, várias competências, várias habilidades. Então a gente sabe que é dentro da escola que tudo isso acontece. Então a escola é a base. E como o Davi interage com as outras crianças? Outras pessoas ajudam ele a se integrar com os demais? Então, hoje ele tem, eu posso dizer assim, um bom relacionamento, sempre teve um bom relacionamento com os amigos, mas ele tem a dificuldade de fazer isso espontaneamente, né? Isso para um autista a gente sabe que é mais difícil.
Fora de casa, fora da escola, ele tem a gente em casa, que a gente é essa ponte. E dentro da escola ele sempre teve um monitor para ele, que acaba fazendo essa ponte, ou o próprio professor que faz essa ponte com os colegas. Mas até hoje a gente tem muita dificuldade com isso. Ele não vive isolado, ele tem momentos com os amigos, mas se você deixar, ele prefere ficar no canto dele. Ele interage com a escola inteira, ele anda a escola inteira, ele tem essa autonomia de estar dentro da escola, mas aquela interação mesmo, tete a tete, recíproco, com o amigo é mais difícil, tem que ter alguém que faça essa ponte. Mesmo porque o autista, ele tem uma coisa muito dele. Ele não se importa com o que está acontecendo ao redor dele. O mundo ao redor dele não significa nada para ele. O mundo dele é aquele. Ele está bem, dele, se não despertou o interesse dele. Por isso é a necessidade desse trabalho, né, dessa ponte, dessa ligação, de tirar ele, né, desse lado dele que é confortável para ele, mas que não é interessante para a convivência social dele. A importância desse monitor, dessa ponte, ter uma qualificação, ter uma capacitação, porque senão ela não consegue, né, fazer com que entender o porquê, a necessidade da importância dessa criança. Como tem sido o desenvolvimento do Davi com o passar do tempo? Olha, dentro do que a gente imaginava, acho que, e do que a gente correu, eu acho que ele tem respondido muito bem. A gente, como foi para você, ele começou com 2 anos e meio. Então, assim, até os 5 anos ele deu um boom. Ele, na verdade, com 2 anos e meio, ele não falava uma palavra. E, assim, com 4 anos ele já sabia ler, ele começou a escrever muito cedo, ele começou a falar outras línguas muito cedo, né? Até que veio realmente uma comunicação. A gente sabe que ainda não é o ideal para a idade dele, ainda. Mas a gente sabe que ele tem potencial hoje em dia para conquistar isso. Mas a gente está muito satisfeito com tudo que tem acontecido com ele, desde 2 anos e meio até 10, ele se desenvolveu muito. E foi essencial esse diagnóstico precoce. Totalmente, né? totalmente. Justamente todo esse trabalho também. E um tratamento adequado. Porque você ser diagnosticado autista, você pode ser diagnosticado com 1 ano de idade. Hoje já aqui profissionais que têm essa capacidade de olhar para uma criança de 1 ano e diagnosticar que ela é autista. O trabalho que vai ser desenvolvido com essa criança é que é o importante, né? É que faz a diferença para ela cada ano que passa da vida dela. Então, e ter um diagnóstico adequado, é o que eu penso. Porque Correto. Hoje em dia, como está essa modinha de todas as crianças serem autistas, eu escuto de mães que me procuram, fulano falou que meu filho é autista porque não olha nos olhos. E pá, peraí. Eu acho que tem todo um trabalho, todo um contexto de uma equipe para avaliar tudo isso, para observar adequadamente se está dentro do espectro, se não está. A gente sabe que existem inúmeros transtornos por aí, então eu acho que tem que ser um profissional muito qualificado, capacitado para isso. Hoje um TDAH, um déficit de atenção, um hiperativismo, hoje todo virou autista. Então tem alguns profissionais que eles estão misturando. Então, generalizam, né? Exatamente. Medicam, então, isso faz uma diferença na vida tanto da família quanto da própria criança que é diagnosticada. Para saber o tratamento correto a ser tomado, a linha que se vai tomar de tratamento. Né? Muitas vezes você atrasa aí até um tratamento devido a um diagnóstico mal realizado. O melhor desenvolvimento possível, né? Hoje em dia, vocês recebem alguma ajuda ou apoio de alguma instituição governamental ou ONG? Estamos no Brasil. Infelizmente não. No Brasil não existe. E infelizmente a gente tem essa consciência que tudo é absurdamente muito caro, muito difícil de ser encontrado, tratamentos profissionais de qualidade. A gente está, né, o Davi começou com 2 anos e meio, hoje está com 10, então 7 anos para 8 que a gente está nessa vida. E a gente sabe o quanto a gente já investiu para que ele chegasse a ter esse desenvolvimento. Então, assim, é tudo a gente, cada ano que passa é tudo muito mais caro, tudo mais difícil. Vem mães que, infelizmente, não têm as condições que a gente tem hoje de dar para o Davi mas eu não tenho condições de ter um laudo, infelizmente, não tem um laudo médico, porque eu não tenho condições de ter um médico da rede que possa dar esse laudo. E a gente sabe que esse laudo para essa mãe faz toda a diferença, porque é com esse laudo que ela vai conseguir um monitor, tudo isso, um monitor na escola, um remédio, um tratamento adequado, gratuito. Muita coisa tem mudado.
mas não por nenhuma Não instituição, é mágica, não, sabe? Não foi nada de governo, não foi. São pais que correm atrás, que informam, que tentam incluir. Não, é famílias que são famílias se unem unem. e fazem pressão em alguma rede de serviço, em alguma questão Redes assim. sociais mesmo. E aí acaba conseguindo uma ou outra coisa ali, mas a gente sabe que o adequado não é esse. Uma criança autista, ela precisa no mínimo de 2 sessões de fonoaudiologia na semana, no mínimo uma TO 3 vezes ou 2 na semana, e às vezes ela só tem uma num mês, a cada 15 dias, então assim, a gente sabe que isso é complicado, né? Isso tudo custa dinheiro, se você for fazer particular, e é muito absurdamente caro. E falta um pouco de boa vontade também Dos profissionais, que eu acho que hoje virou uma rede, um mais comércio do que... Está todo mundo assim, se achando qualificado e vamos oferecer o tratamento e tudo muito caro. E muitos pais às vezes investem o que tem e o que não tem, achando que aquilo vai ser... Isso já aconteceu com a gente, de falar, nossa, aquele profissional é de tal lugar, né? É bom, vamos... E não era. Vocês já foram muito longe, assim? Já, muito longe. O Brasil, se você... É mais fácil perguntar onde nós não fomos. Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, tudo. O interior de São Paulo. Todo mundo Acertamos, você fala que tem. erramos, Mas essa procura, como ela falou. Não, vale a Isso pena. que foi o acesso. Graças a Deus a gente. Vale a pena, mas eu sei que não A gente são tem uma todos certa que têm condição essa que condição. consegue fazer isso. Mas a gente vê famílias que não pode ter um mínimo de acesso a isso. Ao ponto de não conseguir nem ter um diagnóstico. Né? Então, se a gente tivesse que fazer um apelo, é um apelo para as autoridades. Que procure olhar um pouquinho mais, né? Não só para o autismo, mas a gente fala de inclusão no Brasil hoje de qualquer déficit. Seja isso com autista, com Down, qualquer um é muito visto de uma forma... aquele coitadinho, ele não é recuperável para uma sociedade. É uma política totalmente absurda. A gente participa de alguns eventos, a gente participou há uns 10 dias atrás de um congresso internacional que houve em Ribeirão Preto, e aí você vê uma política, alguns profissionais na palestra falando que os Estados Unidos ele prefere gastar o que pode, o que não pode, com uma criança de 2 anos, para ele recuperar um adulto, um adolescente Pra ele não ter funcional, gastos no futuro. do que ele ter um adolescente não funcional que ele vai gastar muito mais. Então, essa coisa no Brasil ainda não funciona. Ele prefere gastar lá na frente e não fazer esse adulto ser um adulto funcional, né? Do que gastar lá no início e fazer essa criança se recuperar. Qual a visão de vocês sobre o autismo hoje em dia no Brasil? Justamente essa. Tudo muito difícil, muito complicado, Muito famílias escuro ainda. sofrendo imensamente, autistas que a princípio poderiam ter laudos de leves, autistas moderados, se tornando severos, escondidos em casa ou em clínicas, porque não tem um tratamento adequado. E quando você vê no meio que era para te defender, te apoiar, ao contrário, como a semana passada eles iriam a um congresso e vetar uma lei que foi aprovada, que foi colocada para ajudar justamente na inclusão, ela ser derrubada. Então aí você vê que você não tem muita esperança de uma coisa. É bem desanimador. Muito desanimador. A gente só não joga a toalha porque é a nossa necessidade, é o nosso dia a dia, é filho, e aí a gente sabe que a gente tem essa demanda e nós como os pais, se a gente jogar a toalha, a gente sabe que mais nada vai acontecer. Sim. Mas, num geral, você olhando tudo isso, desanima a todo momento. E, por último, poderia dar alguma dica ou experiência pessoal para ajudar as pessoas que passam por uma situação semelhante de vocês? Eu acho que, a princípio, acho que até foi por conta de eu ter passado por isso, que quando eu recebi o primeiro, vamos dizer assim, alerta do Davi, foi bem traumático. Né? Uma profissional da saúde falou que meu filho era autista mesmo e que se eu tivesse uma certa condição, eu levaria ele para fora de Itajubá, para São Paulo, mas se eu não tivesse, eu colocaria ele na PAI. Mas que eu podia esperar que a partir dos 5 anos ele ia começar a babar, bater a cabeça na parede. Então você pode imaginar eu recebendo isso de um profissional, uma coisa que eu não sabia,
e a minha vontade era entrar, abrisse um buraco e eu cair dentro. E assim, pelo contrário, a gente foi correr atrás de outro profissional e que foi totalmente diferente, que deu esperança, que foi positivo, foi acolhedor, soube falar, soube mostrar o outro lado da situação. Então eu acho assim, a princípio, se você nota qualquer atraso de desenvolvimento numa criança, eu acho que você tem que procurar profissionais. Se não deu certo com um, procura com outro. Eu acho que, independente se alguém falar, eu acho que é autista, eu acho que é dislexo, eu acho que é isso, não tem acho. Ou então, vamos esperar porque o pai dele era assim, a avó dele era assim, o meu irmão era assim. Não tem isso. Notou um atraso? Corre atrás, procura informação, vai ler, vai procurar saber, porque é isso que vai motivar um tratamento futuro adequado, o desenvolvimento adequado. Às vezes pode não ser autismo, pode ser só um atraso realmente no desenvolvimento da criança, mas eu acho assim, vale pecar pelo erro do que pelo acerto do que pelo erro, né? Então assim, acho que a princípio a dica é, se notou alguma coisa diferente, corre atrás e busca saber o que é, para não perder tempo, porque quanto mais tempo vai passando, mais difícil as coisas vão ficando. Melhor desenvolvimento possível. E é assustador quando você recebe um diagnóstico. Comigo aconteceu totalmente o inverso dela. Para mim, meu mundo tinha acabado ali. E eu passei quase um mês que eu não aceitava aquele diagnóstico. Para mim aquilo era mentira. Para mim, meu filho não tinha. O autismo chegou para mim como se fosse uma condenação. Meu filho estava condenado por resto da vida. E, como ela falou, a gente correndo, buscando informações, outros profissionais, a gente vê o outro lado da coisa, né? A gente vê que tem saída, que tem, né, que eu posso socializar ele. Como eu te falei no início, eu não posso criar um mundo para ele, mas eu posso preparar ele para esse mundo que está aí, né? E que a gente tem profissionais competentes, que a gente consegue, mesmo só nós, família, só nós pais, a gente consegue acesso, sabe? Então, uma dica que eu dou para os pais que têm um diagnóstico desse, que não desistam. É difícil, mas se unirem, se conversarem, se procurarem informações. Hoje existem grupos de apoio em redes sociais que não te cobram nada, que te dão informações, às vezes, básicas que você não tem e que você vai mudar o conceito disso. E que se eu tivesse que fazer um apelo para um pai e uma mãe, não esconda teu filho. Não esconda um autista dentro de casa, não esconda da sociedade, ou não então esconda desse mundo, não tampe os olhos dele para esse mundo que está aí. Para enxergar a realidade, sabe? Essa é a realidade. Não tenha vergonha que teu filho ele vai ter uma crise no meio de todo mundo, que ele vai gritar, que ele vai cair no chão muitas vezes, que ele vai espanhar. Não, é o teu filho. E ele é recuperável para a sociedade, ele é recuperável para você. Basta você se informar, procurar, como a gente procurou, Todo canto. fica mais suave, né? Só para deixar uma frase final que a gente gosta de usar, de um garoto que ele era um autista severo, que não falava até os 12 anos de idade, que é conhecido no meio de autista, que é o Nicolas. Ele usa uma frase que ele fala o seguinte: nem todo ser humano é autista, mas todo autista ele é um ser humano. Então, muitas vezes a gente não olha um autista como um ser humano, é mais um que está ali, é melhor esconder, é melhor não aparecer. Pelo contrário. E ao contrário, muito pelo contrário. São essas pessoas que nos fizeram acreditar que pode ser diferente. Eu acho que o importante é acreditar, não é desanimar, não é condenar, é saber que você olha para o seu filho e que tem muita coisa boa, muita coisa boa que ele vai aprender, que ele vai se desenvolver, tudo na limitação dele, no tempo dele, mas que ele é capaz de desenvolver como qualquer outra criança. Agora, isso depende da gente, da motivação da gente, do acreditar da gente. A gente conhece pais, e eu entendo perfeitamente, porque é difícil, cada um assimila de um jeito, mas a gente conhece pais que fica ali na bolha, tentando, não quero ver, não é isso, vamos esperar mais um pouco. E isso faz toda a diferença, esse tempo perdido, enquanto você está ali tentando assimilar tudo aquilo, seu filho está perdendo tempo. Então, assim, foi uma coisa que não aconteceu com a gente viu o desenvolvimento do Davi. O Davi ainda tem muitos déficits, eu sei que vai ter para a vida toda, como nós temos também. Então, assim, mas a gente procura tentar encaixar ele sempre no meio. E eu acho que é isso que toda família tem que fazer, principalmente dentro da própria família, porque a gente sabe que existe exclusão de familiares, de amigos,
E é isso que a gente tem que tentar conscientizar todo mundo. Acho que o importante é abrir, é falar, não, é isso mesmo, o que eu tenho que fazer, vamos correr atrás, vamos procurar. É meu filho, vem a mim quem quer compartilhar disso tudo. Quem não quer, infelizmente, dá Pode tchau. estar agregando em outras famílias Justamente, também, né? justamente. E eu acho que é uma troca de informação. É o que acontece com a gente hoje. A gente tem acesso à informação que muitas famílias, muitas pessoas não têm, mas a gente passa. E é uma troca, Sim. né? Eu Você passo pode pelos mesmos buscar, então erros. vamos buscar. E é isso que você falou. Eu errei muito no começo, né? Por falta de informação, falta de profissional, falta do saber, a gente não sabia. E eu não quero que outras mães passem por isso, outros pais, outras crianças fiquem ali estacionadas, enquanto a gente sabe que ela pode correr e se desenvolver perfeitamente. Então, acho que a base de tudo é você descobrir ou desconfiou de qualquer coisa, começa a correr atrás. Se for, você já está correndo atrás. Se não for, você fez uma coisa que só vai trazer benefício para o seu filho, não vai trazer nada de malefício. Gente, nós do Projeto Consciente agradecemos muito esse bate-papo, foi muito construtivo e muito obrigada. Ah, que bom, a gente que Obrigado, agradece. a gente que agradece.